Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, de leitura e prática da nossa lição do dia, do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. E hoje nós vamos receber juntos a lição 324. Eu meramente sigo, pois não quero conduzir. Mas antes vamos receber o nosso tema especial, que é o texto 11, que é a criação. Só lembrando as orientações específicas que estão na introdução da parte 2 do livro de exercícios. A orientação diz que é para a gente ler o tema especial e ficar um tempo, né, refletindo e recebendo mesmo esse conteúdo antes de iniciar a lição do dia, de ler a lição e praticá-la. Então, é isso. A gente meramente segue. Vamos lá. O que é a criação? A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus, em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria, e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse, e tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu Filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda possibilidade de dano, de separação
de imperfeição e de qualquer mancha em sua impecabilidade. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza, pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama, ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós. Hum. Lição 324. Eu meramente sigo, pois não quero conduzir. Pai, tu és aquele que me deu o plano para minha salvação. Tu estabeleceste o caminho que devo seguir, o papel que devo desempenhar
e cada passo no curso que me foi designado. Não posso perder o caminho. Posso apenas escolher me desviar por algum tempo e depois voltar. A tua voz amorosa sempre me chamará de volta e guiará os meus passos. Vou repetir. A tua voz amorosa sempre me chamará de volta e guiará os meus pés no caminho certo. Todos os meus irmãos podem seguir pelo caminho que lhes indico, mas eu meramente sigo no caminho para ti, conforme tu me diriges e queres que eu vá. Portanto, sigamos aquele que conhece o caminho. Não precisamos nos demorar e não podemos nos perder da sua mão amorosa, a não ser por um instante. Caminhamos juntos, pois o seguimos, e é Ele que faz com que o final seja certo e que garante uma volta segura para casa. Hum.
Eu meramente sigo, pois não quero conduzir. Que belo convite para descansar. E o descanso, ele só é possível na confiança. Só aquele que confia descansa. Mais uma vez, esse é um curso de desenvolvimento da confiança. Se a gente quer realmente descansar, é preciso confiar. Confiar que o plano de Deus é certo, independente do que pareça acontecer no mundo, nas histórias. Confiar que, como diz, né, um lembrete do amor, há sempre uma saída amorosa. Confiar que sempre há uma saída na nossa mente, sempre na nossa mente. Ontem, no grupo de estudos, a gente iniciou a leitura da sessão 6 do capítulo 2. Medo e conflito é o nome da sessão. E tem dois trechos aqui que eu sinto de trazer para reforçar na nossa mente. O primeiro está no parágrafo 3, na sentença 5. 5. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. E o outro trecho, ele é muito importante e eu já usei muito esse trecho para pedir orientações ao nível do corpo, ao nível da forma, ao nível do mundo. E é tão lindo como é gentil mesmo esse caminho. E como Jesus ele vai deixando bem claro, né? Ele vai clareando a nossa mente, corrigindo a nossa mente. Primeiro ele deixa bem claro, tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. Então ele deixa bem claro onde que é a orientação, né? E depois ele diz, no parágrafo 4,
a partir da sentença 9. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. É muito, muito fácil a gente ir para a forma e acreditar que a gente precisa de orientação ao nível da forma, do comportamento, do mundo. E a cada instante o convite é para por essa escolha pelo propósito, que aqui em Curso Milagres o propósito é com quem eu vou olhar para isso, com quem eu vou assistir essa cena, qual o tradutor que eu vou chamar aqui, que eu vou convidar para traduzir essa cena, interpretar isso aqui, essa experiência para mim e decidir por Deus, por mim. Então, antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a Ele se a tua escolha está firmada no propósito real. Não importa o que pareça fazer, eu meramente sigo, pois não quero conduzir esse lugar onde a gente confia nessa condução, porque uma vez que eu entrego a minha mente ao Espírito Santo e independente do que eu pareça fazer aqui, eu escolho o propósito do Espírito Santo, eu posso confiar que não importa o que aconteça, aqui só pode ser amor. Na minha mente, só pode ser amor. O resultado é sempre amor. Então, nessa escolha, eu meramente sigo. Eu nem quero conduzir, porque eu tenho a certeza de que só pode ser amor. Não tem outra possibilidade. Agora, se eu escolho conduzir, eu vou convocar o julgamento, as interpretações, as comparações, porque eu preciso analisar, eu preciso controlar, e isso é muito cansativo. Se a gente quer realmente descansar, ter uma mente descansada, a gente precisa necessariamente só seguir. Isso é, é uma questão de disponibilidade, de vontade. Portanto, sigamos aquele que conhece o caminho. Não precisamos nos demorar e não podemos nos perder da sua mão amorosa, a não ser por um instante. A cada instante em que a gente se desvia, né, e olha para um pensamento de medo, de culpa e dá significado e acredita e experimenta os efeitos disso, né? É um instante, a não ser por um instante, né? Caminhamos juntos, pois o seguimos, e é Ele que faz com que o final seja certo e que garante uma volta segura para casa. É um convite para a confiança, para o descanso. Às vezes a gente vê como uma ameaça, porque a gente solta o controle. Não conduzir é não controlar, é soltar, é entregar e confiar.
que a nossa parte é só seguir. E isso pode trazer um desconforto, né? Isso pode descortinar um desconforto, porque a gente vai olhar para nossa confiança, a gente vai ver o quanto que a gente não confia, o quanto a gente acredita que não confia, o quanto a gente acredita que não tem fé, mas que na verdade a gente só está colocando a nossa fé e a nossa confiança num ídolo, num equívoco, num sistema de pensamento que não é real, de dor, de medo, de culpa. Então, é um convite para descansar e essa é a nossa vontade. Nós estamos muito cansados, muito exaustos, cansados e sobrecarregados. Todos nós estamos cansados e sobrecarregados. E é nele que a gente encontra o descanso, na escolha desse propósito, nessa orientação na nossa mente. Quanto mais a gente colocar os nossos olhos sobre a forma, sobre o mundo e buscar orientações aqui no mundo de Jesus, do Espírito Santo, mais focados no mundo ficaremos, estaremos à espera de uma orientação aqui, né? Como se esse aqui fosse real. Então, quanto mais a gente fica esperando orientações aqui específicas, mais a nossa mente fica aqui, né? E esse é um convite para a gente olhar para dentro e entrar em contato com a nossa vontade, com V maiúsculo, né? Ontem eu assisti um vídeo no Instagram, é, do Voz do Ser, um trecho em que eles trazem essa palavra vontade, e brilhou muito assim. Eu venho falando muito sobre isso aqui, né? Sobre oração, desejo, e eu sinto que a palavra vontade, ela é muito didática nesse contexto. Qual é a sua vontade? Não o que você quer. Ah, eu quero um relacionamento. Não. Qual é a sua vontade? O que que você está acreditando que você vai experimentar só se, apenas se você tiver esse relacionamento? Qual é a vontade? É se sentir amado? É não se sentir sozinho, sozinha? É se sentir acolhido? A sua vontade é de amar e ser amado? Então, será que eu preciso disso especificamente para experimentar a minha própria vontade? E a nossa vontade genuína é a mesma de Deus. Felicidade perfeita, o descanso, meramente seguir, sem conduzir nada, sem querer nada de ninguém. Quando eu quero algo de alguém, eu tô querendo conduzir, eu tô querendo controlar. Só seguir, só deixar que as coisas sejam exatamente como são. E o que tiver que ser feito, já foi feito, e foi feito, e pode, né, a gente pode experimentar esse feito de um outro lugar da mente, né? Assistir com o Espírito Santo, independente do passo que vai ser dado aqui na forma. Eu meramente sigo, pois não quero conduzir, pois não quero nada além da paz de Deus. Nada importa, nada é mais importante. Então, é isso. Vamos juntos praticar essa lição hoje e só seguir. É isso, amores. Seguimos muito juntos.
com Ele e nos encontramos aqui simbolicamente amanhã, no nosso próximo encontro de leitura e prática da nossa lição. Ótimo feriado para todos e até amanhã.